Estamos entendendo que a guarda do sábado é a vontade de Deus e que Ele separou esse dia para nós termos um encontro com Ele. É um templo no tempo. Deus poderia escolher um lugar, uma geografia em especial para ali encontrar os seus filhos, num único lugar, na sua presença, mas Ele escolheu o tempo, porque seria algo de acesso a todos. Todos nós temos o tempo que Ele nos concedeu. Então, para facilitar esse encontro com seus filhos, Deus não tem um lugar para ser adorado especificamente, para não limitar a dificuldade de seus filhos de estar indo para lá. Mas no tempo nós podemos facilmente nos encontrar com Ele toda semana. O sábado, além de ele ser um templo no tempo, ele é para todo mundo, não é só para os judeus, não. Nem só para os adventistas. Ele é para todo o ser humano. Desde o Antigo Testamento, Deus já deixou isso bem claro, que não era só para os judeus a guarda do sábado. Quando a gente lê Isaías capítulo 56, versos 2 a 8, a gente vê claramente Deus dando essa orientação. Bem-aventurado o homem que faz isso, o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança. Versículo 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, Deus ele quer que todos os gentios guardem o sábado também, não só os judeus. Eu não sou de origem judaica, judia, mas eu guardo o sábado. Então eu sou um gentil que está participando da aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó, da aliança que eles fizeram com o Deus da criação. Bom, essa promessa, este requisito, ele vai ser para toda a eternidade, não só aqui para a terra, para essa existência dessa vida. Em Isaías 66, você vê justamente Deus falando sobre isso. Isaías 66, versículo 23. Aqui diz assim: E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então esse contexto aqui está falando sobre a vida eterna, sobre a nova Jerusalém, sobre o paraíso restaurado. Então toda semana nós iremos estar na presença de Deus, como um povo, como uma família. Todo sábado nós vamos estar fazendo isso, no reino dos céus e na vida eterna, no paraíso restaurado. A gente vê algo muito curioso em Lucas, capítulo 23. Lucas 23, aqui você tem algo muito importante sendo dito nos versos 54 até o 56. Lucas 23, 54 até o 56 diz o seguinte: Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Você vê que Lucas,
ele fala que antes do sábado era o dia da preparação. Em Marcos capítulo 15, 42, você vê justamente essa mesma expressão. Era o dia da preparação. E depois vinha o sábado. Então, a sexta-feira, que nós chamamos ela de sexta-feira, na Bíblia não era chamada de sexta-feira. Era chamada de dia da preparação, onde eles se preparavam para o sábado. Então nós temos que ter uma preparação para podermos guardar o sábado com qualidade. Outra coisa que chama muito a minha atenção aqui é porque aqui é dito o seguinte: e descansaram no sábado segundo o mandamento. Ou seja, 30 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, Lucas, que escreveu esse texto 30 anos depois da morte de Jesus, diz que era o mandamento, segundo o mandamento, que eles estavam guardando o sábado. Então, Lucas, 30 anos depois da morte de Jesus, ele está falando que ainda o sábado é um mandamento. Bom, tanto Marcos quanto Lucas nos trazem essa informação de que a sexta-feira é chamada de dia da preparação. Então, o que nós temos que fazer na sexta-feira? Por exemplo, compras. A gente tem que fazer compras não no dia de sábado, mas tudo que a gente for usar no dia de sábado, a gente tem que comprar antes, na sexta-feira, por exemplo. Então, até você ver o nome dos dias da semana, domingo não considera, mas segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, são dias de feira, dias de comércio, são dias que nós devemos ali comprar, vender durante a semana. A palavra domingo, ela tem a ver com o calendário católico, é uma nomenclatura latina católica, da cultura católica, que é o dia do Senhor. Então, o domingo, ele tem sido colocado como o dia do Senhor para a Igreja Católica. Mas o dia do Senhor, na Bíblia, é o sábado. Jesus mesmo disse, eu sou o Senhor do sábado. Então, Jesus, ele não reconhece o primeiro dia da semana como sendo o dia dele para a sua adoração em especial, mas sim o dia de sábado. Quando a gente vê aqui, por exemplo, Atos capítulo 20, verso 7, nós não vemos o domingo sendo chamado de dia do Senhor. A gente vê o domingo sendo chamado de o primeiro dia da semana. Na cultura bíblica, nós não temos os dias com o mesmo nome que nós temos hoje. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, não temos. Era assim, o domingo era chamado de o primeiro dia da semana. Um exemplo disso eu já disse, está em Atos capítulo 20, verso 7. A segunda-feira era o segundo dia da semana, a terça-feira era o terceiro dia da semana, a quarta-feira era o quarto dia da semana, a quinta-feira era chamado quinto dia da semana, a sexta-feira era chamado de dia da preparação. E o sábado, que em hebraico é o sétimo dia, era chamado de Shabat, ou seja, descanso. Então, em muitos idiomas, o sétimo dia da semana é chamado de descanso. Então, nós temos em Neemias, capítulo 10, toda essa orientação. O sábado não é um dia de comércio, é um dia de descanso. Neemias, capítulo 10, verso 31, diz o seguinte: de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Versículo 13, capítulo 13 agora de Neemias, versículos 15 até o 20 dizem o seguinte: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos, toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém, que no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimento nesse dia. Também
Habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes de toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo este mal que sobreveio sobre essa cidade? Vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrisse senão após o sábado as portas. Coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Então você vê aqui no livro de Neemias essa história, onde o dia de sábado não é um dia para comércio, não é um dia para ganhar dinheiro, para pagar, para negociar, para vender, para comprar. O dia de sábado é um dia para nós santificarmos para Deus. A sexta-feira é o dia que nós temos que usar como preparação para a guarda do sábado. Nós vemos também que em Êxodo 20, capítulo 20, versículos 8 a 11, diz o seguinte: das tuas portas para dentro. É onde a gente tem domínio. A gente não trabalha e nem quem a gente consegue dominar trabalha. Seja filho, filha, esposa, o marido não trabalha, os empregados de dentro da casa não trabalham, né? Mas tem coisas que nós não temos domínio. São escolhas dos outros, né? Se na minha casa a luz está acesa, se na minha torneira tem água e tem alguém lá na companhia de energia elétrica ou na companhia de abastecimento de água trabalhando, é uma decisão individual. Cada um toma a sua decisão. Mas, dentro do nosso domínio, a gente se organiza para não trabalhar no dia de sábado. Que você possa ter o dia de sábado como um dia de deleite, um dia de prazer, de alegria, que você possa aproveitar o sábado para ler um livro, para fazer um passeio ecológico com a sua família, com seus filhos, para você também se restaurar fisicamente. E não se esqueça, Ezequiel capítulo 20, verso 20, fala que o sábado é um sinal entre Deus e os homens. Que você possa ser marcado por esse sinal. Que na tua vida você tenha uma aliança com o Deus da criação através da guarda do sábado. Em Mateus capítulo 11, versículo 6, Jesus disse: eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Será que nós muitas vezes não consideramos Jesus uma pedra de tropeço na nossa vida? Dizendo: Jesus, o Senhor não pode entrar na minha vida, porque se o Senhor entrar na minha vida, o Senhor vai me atrapalhar. Se eu guardar o sábado, eu vou ganhar menos dinheiro. O Senhor vai estar me atrapalhando. Então que você não veja Jesus como uma pedra de tropeço. Veja Jesus como uma bênção na tua vida, como a maior de todas as vantagens que você pode ter, o maior de todos os lucros que você pode ter, o maior de todos os benefícios que você pode ter. Coloque Jesus em primeiro lugar na tua vida. E Ele é o Senhor do sábado. Quando você guarda o sábado, você está adorando Jesus.